Agora no seu rádio, a informação com credibilidade. O que acontece no Brasil e no mundo. Jornal Virou Notícias. Vamos lá, gente, começamos o nosso Jornal Virou Notícias, edição dessa quarta-feira, dia 6 de setembro. Sou Sandro Barcelos e vou trazer as informações aqui do nosso Jornal Virou Notícias. Eu que edito e apresento este jornal para que você se mantenha sempre muito bem informado com a direção geral de Júlio Campos. Vamos para os destaques de hoje. Destaques. Joesley diz que mentiu sobre STF e Carmen Lúcia pede investigação. Conversas entre Joesley e Ricardo você pode ouvir aqui. Janot denuncia Lula, Dilma e Palocci, Manteiga e Gleisi Hoffmann. Gilmar Mendes critica Janot e políticos esperam denúncia do Ministério Público Federal. Preço da cesta básica diminui na maioria das capitais em agosto. As informações do esporte, economia, previsão do tempo. Agora no Jornal Virou Notícias. Jornal Virou Notícias. O jornal mais completo do Brasil. Começo falando sobre a denúncia de Joesley, que falou que mentiu sobre STF. Olha só, e a presidente do STF, Carmen Lúcia, pediu investigação. Vai dar muito pano pra manga, tudo isso. Os delatores Joesley Batista e Ricardo Saldi, dono e executivo da JBS, respectivamente, divulgaram nota nesta terça-feira, afirmando que mentiram sobre declarações feitas em gravação entregue à PGR, que se referem a ministros do Supremo e ao procurador Rodrigo Janot. Na segunda, Janot mandou investigar se os executivos da JBS omitiram informações no acordo de delação premiada. Tudo baseado em um áudio entregue pelos delatores, onde eles se gravaram sem saber, no qual falavam sobre estratégias para fazer a delação com a Procuradoria. Por nota, Joesley e Saldi afirmaram que as referências a Janot e a ministros do Supremo não guardam conexão com a verdade e seguiram, abre aspas, não temos conhecimento de nenhum ato ilícito cometido por nenhuma dessas autoridades. O que nós falamos não é verdade. Pedimos as mais sinceras desculpas por este ato desrespeitoso e vergonhoso. Fecha aspas. Apesar disso, a presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, declarou que as afirmações dos delatores e do procurador agridem o Supremo e cobrou investigação célere para manter a dignidade da corte. Agride-se de maneira inédita na história do país a dignidade institucional deste Supremo Tribunal e a honorabilidade de seus integrantes. Impõe-se, pois, com transparência absoluta, urgência, prioridade e presteza, a apuração clara, profunda e definitiva das alegações em respeito ao direito dos cidadãos brasileiros a um judiciário honrado. A presidente do Supremo enviou ao diretor da Polícia Federal e a Rodrigo Janot um pedido para que as investigações em torno da citação de ministros da Corte ocorra de maneira célere. Ela cobrou prazos para que as investigações sejam concluídas e apresentadas à sociedade. De Brasília, Yuri Hudson. Jornal Virou Notícias. Informação com credibilidade. A revista Veja e o jornal O Globo divulgaram nesta terça-feira trechos vazados do diálogo entre Joesley Batista e Ricardo Saldi. A gravação, feita pelos próprios delatores, ao que tudo indica sem terem conhecimento, foi entregue à Procuradoria-Geral da República. Diante dos áudios, Rodrigo Janot determinou uma investigação que pode culminar na perda de benefícios dos executivos da JBS. Você ouvirá na sequência alguns trechos da conversa entre Joesley e Saldi. Os dois falam sobre como apresentar o pedido de delação ao Ministério Público e citam explicitamente Marcelo Miller, então procurador
um dos braços direitos de Rodrigo Janot. O Marcelo é do MPF. Ponto. O Marcelo tem linha direta com o Janot. Nós somos joia da coroa deles. O Marcelo já descobriu e já falou pro Janot. O Janot, nós temos o pessoal que vai dar todas as provas que nós precisamos. No diálogo, Joesley Batista fala em chamar o ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. A intenção era fazer com que Cardoso entregasse ministros do Supremo. O Zé vai entregar o Supremo. Eu vou chamar o Zé e dizer, Zé, a casa caiu, velho. Eu preciso de você. Vamos montar nossa tática de guerra aqui. Quem é quem, vai? O A é isso, o B é isso, o C é isso, por onde a gente chega. E nós vamos botar tudo na conta do Zé. Joesley prossegue, dizendo que a delação é para focar no executivo e no judiciário. Nós só vamos entregar o judiciário e o executivo, só. Não é muito. Legislativo não, o legislativo já morreu. A Odebrecht morreu o legislativo. Nós vamos moer. Mas não, tem que ser um tchau. Tem que ser um tchau e não voltar aqui mais nunca. Em outro momento da conversa, Joesley Batista fala a Saúde que queria entregar membros do Supremo, mas cita a reação da advogada dele, Fernanda Tortman, quando ele menciona pessoas da corte. A Fernanda surtou porque a Fernanda entendeu que nós somos muito mais e nós podemos muito mais. Aí até a Fernanda perdeu o controle. Falou, nossa senhora, peraí, calma. Supremo não, peraí, calma, vai meus amigos, vai. Jardim, confia em mim, nós vamos tocar esse negócio. Nós vamos sair lá na frente, nós vamos sair amigo de todo mundo e nós não vamos ser presos. Pronto. Joesley Batista e Ricardo Saldi também comentam o cenário político. Mas essa turma não está em outro planeta. O que eu mais impressiono com esses políticos, sabe o que é? Eu não sei se eles estão inocentes mesmo, achando que está tudo bem, ou se eles querem convencer a gente de que está tudo bem, tudo calmo, tudo tranquilo, para ficar quietinho, de braço cruzado esperando o capa preta vir buscar. O áudio completo tem mais de 4 horas. O ministro Edson Fachin determinou o fim do sigilo dos áudios, mas até o fechamento desta reportagem, o Supremo não havia disponibilizado a gravação em inteiro teor. De Brasília, Yuri Hudson. Jornal Virou Notícias. E o Procurador-Geral da República, Janot, denuncia Lula, Dilma Palocci, Manteiga e Gleisi Hoffmann. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, denunciou ao Supremo Tribunal Federal nesta terça-feira os ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff pelo crime de organização criminosa no âmbito da Operação Lava Jato. Também foram denunciados os ex-ministros Antônio Palocci, Guido Mantega, Edinho Silva e Paulo Bernardo, além da presidente nacional do PT, senadora Gleisi Hoffmann, e do ex-tesoureiro da sigla, João Vacari Neto. O inquérito é chamado informalmente de Quadrilhão do PT, por apurar se pessoas ligadas ao partido participaram do esquema de corrupção na Petrobras. Rodrigo Janot afirma que os denunciados integraram e estruturaram uma organização criminosa com atuação durante o governo petista para desviar dinheiro da Petrobras. Na denúncia, o procurador diz que o núcleo político da quadrilha também tinham integrantes do PMDB e do PP. Por nota, os denunciados se manifestaram. Lula disse que a denúncia é uma tentativa de criar um fato negativo quando o ex-presidente conclui uma jornada com sucesso pelo Nordeste. Paulo Bernardo e Antônio Palocci afirmaram não terem conhecimento da denúncia. Edinho Silva disse que a justiça vai prevalecer. Gleisi Hoffmann afirmou que a denúncia não tem fundamento. Vacari disse que as acusações são falsas e serão rejeitadas. Manteiga questiona provas dadas por delatores. Até o fechamento desta reportagem, a ex-presidente Dilma Rousseff não havia se manifestado. De Brasília, Yuri Hudson. Jornal Virou Notícias. A informação mais perto de você.
O ministro do Supremo, Edson Fachin, determinou o fim do sigilo da gravação, que pode culminar em mudanças no acordo de delação premiada com os executivos da JBS. O áudio, entregue pelos próprios delatores, fez uma reviravolta no mundo político e suscitou duras manifestações de políticos e pessoas no meio jurídico. A expectativa é saber os desdobramentos a partir do áudio. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que uma segunda denúncia contra Michel Temer perde força, mas caso chegue à Câmara, será votada pelos deputados. E na hora que o plenário tiver que votar a denúncia, nós vamos votar a segunda denúncia se ela existir. Né? O Brasil tem dessas coisas. Num dia está de um jeito, outro dia está do outro, e a gente está uma semana discutindo algo que ainda não existe. Já o presidente do Senado evitou falar se a revisão da delação enfraquece ou não o governo, mas Eunício Oliveira, do PMDB, cobrou agilidade nas investigações. Que sem nenhuma precipitação as investigações sejam verdadeiramente aprofundadas, que corte nas carnes de quem praticou atos adversos. Para Henrique Fontana, do PT, os governistas têm se apressado ao desmerecer uma segunda denúncia contra Temer. Joesley Batista omitiu uma parte dos crimes que conhecia, mas isso não significa que todos os outros crimes que ele descreveu estejam sepultados por conta dele ter omitido. Já na seara jurídica, o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, fez duras críticas ao procurador Rodrigo Janot. Eu tenho a impressão que o procurador-geral tentou trazer o Supremo para auxiliá-lo nessa operação Tabajara, sabe? E ele está tentando dividir a responsabilidade com o Supremo. O Supremo não tem nada com isso. Quer dizer, se há erro no Supremo foi não ter colocado limites aos delírios do Janot. Ao comandar a última reunião do Conselho Nacional do Ministério Público, Rodrigo Janot falou sobre a revisão na delação da JBS e disse que este foi um dos momentos mais difíceis como procurador-geral. Cheguei à conclusão que eu não tenho coragem alguma. Na verdade, o que eu tenho é medo. E o medo nos faz alerta. E medo de quê? Medo de errar muito e medo de decepcionar a minha instituição. Ainda nesta semana, Janot deve ouvir Joesley Batista e Ricardo Saldi. De Brasília, Yuri Hudson. Jornal Virou Notícias. A informação mais perto de você. E o preço da cesta básica diminui na maioria das capitais neste mês de agosto, hein? A cesta básica ficou mais barata na maioria das capitais brasileiras em agosto, segundo o Diese. As quedas mais expressivas foram em Campo Grande, Salvador, Natal e Recife. A carne bovina de primeira, que inclui colchão mole, colchão duro e patinho, foi a maior contribuição para a redução de preços. Apesar da oferta de boi estar diminuindo para o abate, a carne tem ficado mais barata, explica a Patrícia Lino Costa, supervisora de preços do Diese. Apesar de toda essa movimentação entre produtor e frigorífico de menor oferta e o aumento de preço ofertado pelos produtores, ainda no varejo, a gente observa a redução do preço porque provavelmente a demanda é menor, porque o consumidor ele escolhe mais hoje para comprar, uma vez que ele tem uma restrição orçamentária. O tomate, que já foi o vilão dos preços, também teve uma queda significativa no mês passado, destaca a Patrícia Lino Costa. Você tem também a oferta do tomate industrial, e aí parte do tomate industrial vem para o varejo também. Com isso, o preço do tomate caiu nas 21 cidades. O feijão, óleo de soja e açúcar também tiveram redução de preço. Segundo o Diese, em agosto, o salário mínimo necessário para a manutenção de uma família de 4 pessoas deveria ser de R$ 3.745, ou seja, em média 4 vezes o salário mínimo. De São Paulo, Carolina Cassola. Jornal Virou Notícias. O jornal mais completo do Brasil. Previsão do tempo. Nesta quarta-feira, véspera de feriado, o ar seco ainda predomina na maior parte do Brasil, garantindo mais um dia de sol forte, temperaturas elevadas à tarde e nada de chuva. A frente fria se afasta do sul do Brasil e a instabilidade diminui no Rio Grande do Sul. No sul e leste do estado ainda há possibilidade de um pouco de chuva, mas não há condições para temporais. Pode chover inclusive em Porto Alegre. E essa chuva acontece a qualquer momento. Pelo interior do estado, muito sol, temperaturas em elevação. A umidade vai aumentar no leste de Santa Catarina e do Paraná
e muitas nuvens vão se formar, mas não há previsão de chuva. A umidade também aumenta sobre o leste de São Paulo, pegando a capital paulista e também o litoral, mas não há previsão de chuva. O céu já não vai ficar tão ensolarado quanto nos últimos dias. Algumas nuvens se formam, mas o sol predomina ainda e as temperaturas continuam elevadas. Vai diminuir um pouco, mas o ar ainda fica abafado. Minas Gerais, Rio de Janeiro, estado do Espírito Santo, todo o centro-oeste, interior do Nordeste, Tocantins, seguem com muito sol nesta quarta-feira. Por enquanto não tem previsão de chuva. O litoral do Nordeste continua com várias pancadas de chuva. O tempo fica instável da região de Salvador até o litoral do Rio Grande do Norte, com muitas nuvens e pancadas a qualquer momento do dia. O norte do Brasil deve ter pancadas de chuva em forma de temporal, mas que acontece de forma isolada, inclusive na capital Manaus, em Belém e também na região do estado do Amapá. A mínima prevista para esta quarta-feira é de 16 graus em Porto Alegre e 14 graus no Rio de Janeiro. Em São Paulo, máxima de 27 graus, 26 graus em Salvador e 35 graus em Campo Grande. Jornal Virou Notícia. O jornal mais completo do Brasil. Indicadores econômicos. O principal índice da Bolsa de São Paulo fechou quase estável nesta segunda-feira, após ter subido com força e alcançado a maior pontuação desde 2008, diante da visão de fortalecimento do governo do presidente Michel Temer após a possibilidade de anulação do acordo de delação com a JIF. O Ibovespa subiu 0,03% a 72.150 pontos. O dólar fechou em queda e vai a R$ 3,11 com um cenário político. Novo partido criado pelas Farc manterá a sigla da guerrilha. A tradicional Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia passa a fazer parte do cenário político como força alternativa revolucionária do comum, que terá uma rosa como logotipo. A escolha do nome ocorreu em assembleia e foi anunciada pelo líder do grupo, Rodrigo Londonho, também conhecido como Timochenko. O direito de concorrer às eleições é parte do acordo de paz feito entre o governo e as Farc, que entregou as armas depois de 53 anos de conflitos à missão da ONU que controla o processo. O acordo de paz também garante 10 assentos no Congresso para as Farc, sendo 5 na Câmara e outros 5 no Senado. Durante mais de meio século, o violento conflito armado que envolveu guerrilhas, paramilitares e agentes estatais deixou 260 mil mortos, 60 mil desaparecidos e mais de 7 milhões de deslocados. Jornal Virou Notícia. O jornal mais completo do Brasil. Financiar para adquirir o tão sonhado carro, o celular novo ou fazer a reforma da casa. Ao buscar esta opção de crédito, a principal preocupação do consumidor é conferir se as parcelas cabem no orçamento, mas também é muito importante analisar com cuidado as taxas e os juros que serão cobrados. O alerta é do economista-chefe do Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC Brasil, Marcela Kawauchi, que dá algumas dicas. É sempre bom fazer uma comparação, né? Então, se aquela taxa está muito maior do que as demais taxas de mercado, provavelmente ela é uma taxa abusiva. E vale fazer essa comparação não só entre modalidades de financiamento, como também entre modalidades diferentes. Então, fazer, por exemplo, uma comparação com o empréstimo, né? Como a gente falou, geralmente o financiamento é mais barato, então se aquela taxa está maior do que uma taxa de empréstimo, provavelmente ela é uma taxa abusiva. Marcela Kawauchi lembra que o ideal é tentar fazer a compra à vista. A indicação primeira é sempre tentar pagar à vista. Então, muita gente tem a falsa impressão de que para comprar um bem de valor maior, por exemplo, um carro ou um eletrodoméstico, ele precisa financiar. Mas é sempre bom colocar na balança se não vale a pena adiar aquela compra, enquanto isso guardar o dinheiro para pagar à vista e aí conseguir comprar aquele bem com algum tipo de condição melhor. Caso o consumidor opte pelo financiamento, a recomendação da especialista é pesquisar as taxas e os juros nas modalidades oferecidas de uma loja para outra. Jornal Virou Notícias. Informação com credibilidade.
Encher o carrinho do supermercado ficou mais barato na semana passada. É o que diz pesquisa do Procon de São Paulo, feita na capital do estado, com os 39 produtos que não podem faltar na casa de nenhum brasileiro. Mostrou que houve queda no preço de 21 itens e que uma compra completa saía em média por R$ 642,99, R$ 7 a menos que na semana anterior. A maior redução de 6% ficou por conta do biscoito maisena. Depois aparecem linguiça, carne de segunda e batata, todas com queda na casa de 3%. Porém, considerando o peso de cada produto no orçamento das famílias, os itens que mais puxaram para baixo o preço da cesta básica foram em ordem carne de primeira, cujo quilo foi vendido a cerca de R$ 20, carne de segunda, linguiça, leite e pão francês. Por outro lado, os maiores aumentos de preços ficaram por conta da salsicha, do sabonete e do frango. A pesquisa completa está disponível na internet no site procon.sp.gov.br. Jornal Virou Notícias. Estudante interessado em participar do vestibular 2018 da Unesp já pode pedir a isenção da taxa de inscrição. Para ter direito ao benefício, o candidato precisa ter concluído o ensino médio em instituição pública ou ter sido bolsista integral em instituição particular. Além disso, a renda familiar não pode passar de R$ 1.405,50 por pessoa. Para aqueles que não se enquadram nesse critério, mas estão desempregados ou recebem menos de 2 salários mínimos por mês, ainda é possível pedir um desconto de 50% na inscrição de R$ 170. Os interessados devem preencher o formulário disponível no site vunesp.com.br até às 11 da noite do dia 11 de setembro. O link também traz informações sobre os documentos que devem ser digitalizados, assim como outros detalhes sobre o procedimento. O resultado da redução da taxa sai em 26 de setembro e o da isenção no dia 5 de outubro na página da Vunesp. Considerada uma das melhores universidades do país, a Unesp está presente em 24 cidades paulistas. Jornal Virou Notícias. A informação mais perto de você. Brasil e China assinam 14 acordos, entre eles a facilitação de vistos de turismo e de negócios entre os dois países e o licenciamento da fase 2 da usina de Belo Monte. As intenções foram ratificadas na última sexta-feira, quando o presidente Michel Temer foi recebido pelo presidente local Xi Jinping em Pequim. Segundo a assessoria do Palácio do Planalto, uma parte é de acordos bilaterais entre os dois países e a outra de acordos privados, que devem gerar negócios e investimentos no Brasil. Também tiveram destaque as assinaturas da parceria para a coprodução cinematográfica e os memorandos de entendimento sobre comércio eletrônico e entre a Confederação Brasileira de Futebol e a Associação Chinesa de Futebol para a Cooperação no Esporte. O que acontece no Brasil e no mundo. Jornal Virou Notícias. O mercado financeiro prevê que neste ano a economia brasileira deve crescer 0,5%. Essa é a segunda vez consecutiva que os analistas reajustam para cima a expectativa do Produto Interno Bruto. Há 4 semanas era esperada uma alta de 0,39%. Os dados fazem parte do relatório Focus, divulgado nesta segunda-feira pelo Banco Central. O mercado também melhorou a previsão em relação ao índice de preços ao consumidor amplo, que mede a inflação. Após uma tendência de altas, a expectativa voltou a cair e está em 3,38%. O economista João Carlos Almeida explica que uma inflação menor pode impactar na redução dos juros, o que é positivo para as dívidas do país e para movimentar o setor produtivo. Com a redução dos juros, o país pagará menos juros também. Toda vez que a taxa de juros ela cai, também incentiva aquelas pessoas físicas e empresas que estão com dinheiro aplicado a colocarem no mercado para investimentos, por exemplo, né? E aplicando no setor produtivo, teremos geração de empregos, aumento da produção e assim por diante.
criando um ciclo virtuoso para a economia. Para este ano, o mercado manteve a previsão para a taxa básica de juros, Selic, em 7,25%. Atualmente está em 9,25% ao ano. Para o ano que vem, a taxa deve ficar em 7,50%. Os analistas esperam ainda que em 2018 a inflação fique em 4,18% e a economia cresça 2%. De Brasília, Larissa Mantovan. Jornal Virou Notícias. A venda de material de construção no varejo registrou um aumento de 3% no primeiro semestre deste ano, em comparação ao mesmo período do ano passado. No mês de agosto, o setor comemora um crescimento nas vendas de 4% em relação ao mesmo mês em 2016. Os dados são da pesquisa mensal da Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção. O presidente da Anamaco, Cláudio Cons, explica que a expectativa do setor é fechar o ano com crescimento de 5%. Ele avalia que a melhora nas vendas é resultado do aumento da confiança dos consumidores. 77% vai para as lojas de material de construção para reforma, ampliação. As pessoas adiaram muita coisa em 2015 e 2016. Só que reforma você adia, mas você tem que fazer. O que a gente vem sentindo em 2017 é um ganho maior de confiança para o consumidor, a necessidade de fazer o que tinha sido adiado, de forma que isso está refletindo positivamente no mercado. O setor também está otimista com a redução das taxas de juros do Construcar pela Caixa, o que deve impulsionar outros bancos a adotarem a medida. Fora isso, lojistas esperam para setembro a entrada em vigor do programa Cartão Reforma, benefício do governo federal. Tem R$1 bilhão para gastar no Cartão Reforma como um projeto que é só para material de construção, que também deve ajudar bastante os últimos 4 meses do ano. A pesquisa apontou ainda que 1/3 dos 530 lojistas entrevistados pretende fazer novos investimentos nos próximos meses e 12% tem a intenção de contratar novos funcionários já a partir deste mês. De Porto Alegre, Tatiane de Souza. Jornal Virou Notícias. O jornal mais completo do Brasil. Esportes. Agora é hora de falar de esportes. Vamos falar da seleção brasileira. A seleção brasileira deixou de ter o 100% de aproveitamento sob o comando do técnico Tite nessas eliminatórias para a Copa do Mundo da Rússia em 2018. Jogando em Barranquilha, na tarde desta terça-feira, o time nacional não passou de um empate contra a Colômbia em 1-1. O meia William abriu o placar nos acréscimos do primeiro tempo, acertando no ângulo um chute de primeira. Já o centroavante Falcão Garcia igualou a partida no início do segundo tempo de cabeça. O resultado não tira a tranquilidade da seleção brasileira. Na opinião do técnico Tite, o time foi bem, melhor até que na vitória contra o Equador. Fiquei mais contente com o desempenho linear que a equipe teve neste jogo do que no jogo contra o Equador. No jogo contra o Equador, ela controlou o Equador e jogou o segundo tempo, mas o primeiro tempo ela foi abaixo. Esse jogo ela manteve um padrão de atuação que dá consistência à equipe. E que o resultado de empate ele é justo, porém, se tivesse um vencedor, esse vencedor seria o Brasil pelas oportunidades que criou, pelas chances vivas que criou, mas volto a ressaltar, o grande jogo tecnicamente que teve. E não é essa história, parar com essa história de porrada, chegou por cima, de provocação. É jogo de futebol com um grande espetáculo que a gente viu hoje. Já classificada para o Mundial da Rússia e com a primeira posição nas eliminatórias asseguradas, a equipe de Tite tinha 9 triunfos consecutivos em jogos oficiais, totalizando 37 pontos. Para Tite, o time
tem que se entrosar um pouco mais quando não jogam peças fundamentais, como Gabriel Jesus. Firmino, no caso, atuou e precisa dar um pouco mais de si. Fernandinho, é importante tu ter, o Thiago jogou muito, Fernandinho jogou muito, a equipe toda. Quando é num processo criativo, há uma dificuldade maior de entrosamento. Então o Firmino trouxe, mas como é posicional e ele é mais de iniciação, o Fernandinho, fica mais fácil tu também fazer essa coisa. O Firmino precisa mais e tem mais para dar. Tem mais para dar. Foi uma atuação normal dele, mas ele tem mais para dar, por esse grau de entrosamento. O desempenho permite que o Brasil alcance o recorde da Argentina no atual formato das eliminatórias, que é de 43 pontos antes da Copa de 2002. Para igualar essa pontuação, será preciso derrotar a Bolívia fora de casa e o Chile no Palestra Itália, em São Paulo, no mês de outubro. Com informações da seleção brasileira, Felipe Osboril. Jornal Virou Notícias. Informação com credibilidade. Neymar não quis saber de se calar depois de receber duras críticas do presidente do Barcelona, José Maria Bartomeu, na última terça-feira. Em uma publicação em uma rede social que repercutia a declaração do presidente do Barcelona, o atacante da seleção brasileira e do Paris Saint-Germain escreveu um comentário chamando o dirigente de piada. Tudo começou com uma declaração de Bartolomeu, disparando contra o comportamento do jogador brasileiro e de seu pai, à época das negociações com o Paris Saint-Germain no meio deste ano. O comentário do Camisa 10 animou os fãs, que apoiaram através das redes sociais. Abre aspas, esse presidente é uma piada. A resposta de Neymar dialoga com a opinião de diversos torcedores do Barcelona e da mídia espanhola. Por conta das recentes contratações e muito devido ao rendimento da equipe na última temporada, Bartolomeu recebeu uma chuva de críticas, inclusive com campanhas pedindo a sua saída da presidência. O principal nome do futebol no Brasil na atualidade deixou o time azul e grená depois de uma transição conturbada. Após semanas de especulação com alguns membros do elenco catalão praticamente garantindo sua permanência, Neymar se transferiu para o Paris Saint-Germain no maior valor pago por um jogador na história, 222 milhões de euros. Com informações do futebol internacional, Felipe Osboril. Jornal Virou Notícias. A informação mais perto de você. Fechamos assim o nosso Jornal Virou Notícias. Um grande abraço a todos. Obrigado pela audiência. Tchau, tchau. Você ouviu o Jornal Virou Notícias. A informação com credibilidade só aqui na sua rádio.